Olá, imagina só apostar tudo, absolutamente tudo que você tem, numa única data, acreditando que é o fim do mundo, e aí no dia seguinte o sol nasce como se nada tivesse acontecido? Pois é, hoje, com base no material Origem e Falhas do Adventismo, a gente vai mergulhar na história incrível de como uma profecia que falhou, e falhou feio, deu origem a um movimento religioso global. Mas antes de entrar nessa história de cabeça, a gente precisa entender uma coisa. Essa ideia de prever o fim do mundo não é nova, não começou no século XIX. Na verdade, a história está cheia de exemplos. Entender esse padrão ajuda a gente a ter uma noção da intensidade do que estava para acontecer. Então, para a gente não se perder, o nosso caminho vai ser este aqui. Primeiro, vamos dar uma olhada no contexto histórico dessas profecias. Depois, a gente mergulha de vez no movimento millerita e no famoso Grande Desapontamento. Na sequência, vamos ver como o Adventismo nasceu das cinzas dessa falha e, para fechar, vamos explorar o que a fonte descreve como um legado de contradições. Então, vamos lá, começando pela nossa primeira parte. O material que a gente está usando faz questão de lembrar que o movimento que vamos analisar não surgiu do nada. Ele, na verdade, faz parte de um padrão histórico bem mais antigo de previsões sobre o fim dos tempos. Olha só esse panorama rápido que o slide mostra. Desde o montanhismo, lá no século II, passando por um pânico geral no século X, até movimentos mais recentes na Inglaterra. A expectativa pelo fim sempre esteve por aí. E foi nesse cenário, nesse terreno fértil de experiência apocalíptica, que a nossa história principal começou a tomar forma. E isso nos leva direto à figura central dessa história toda, o William Miller. Ele não era um teólogo famoso ou um acadêmico, não. Era um fazendeiro que, depois de estudar a Bíblia por conta própria, chegou à conclusão de que tinha descoberto a data exata da volta de Cristo. E a mensagem do Miller não era vaga, era super específica, baseada em cálculos que ele mesmo fez. E essa certeza toda era contagiante. Ele conseguiu atrair cerca de 50 mil seguidores. Imagina, 50 mil pessoas. Isso transformou a interpretação pessoal dele num movimento de massa que abalou as igrejas da época. Essa frase aqui resume tudo. Para eles, não existia margem para dúvida. Não tinha talvez ou eu acho que. Para os seguidores de Miller, duvidar da data era o mesmo que duvidar da própria Bíblia. A convicção era total, inabalável. E é aqui que a gente chega num ponto central que a fonte levanta. Esse slide mostra um conflito direto. De um lado, você tem passagens da Bíblia afirmando claramente que ninguém sabe o dia nem a hora. Do outro, você tem as declarações do Miller dizendo a gente sabe sim, e sabemos o dia exato. Essa foi, claro, a maior controvérsia em torno do movimento dele. Tá, mas e aí? O movimento apostou tudo, literalmente tudo, numa data. O que acontece quando essa data chega e a profecia não se cumpre? É aqui que a história dá uma virada dramática. Depois que a primeira janela de tempo entre 1843 e 44 passou em branco, o movimento não acabou. Pelo contrário, eles recalcularam tudo e se uniram em torno de uma data nova, ainda mais específica. A expectativa virou uma febre. Milhares de pessoas venderam suas casas, suas fazendas, abandonaram empregos. Afinal, para quê, se o mundo ia acabar? Pois é, essa frase, curta e grossa, esconde o tamanho do choque que veio a seguir. A profecia, que tinha sido anunciada com tanta certeza, falhou de um jeito espetacular. E o dia 22 de outubro de 1844 entrou para a história como o Grande Desapontamento. Essa citação aqui de um autor da época, o Smith, descreve bem o tamanho do estrago. O movimento, que antes era unido por uma certeza de ferro, simplesmente se partiu em 1000 pedaços. Foi confusão, desilusão, gente acusando gente, a fé que unia todo mundo foi abalada até a raiz. E a fonte detalha bem as consequências humanas, que foram devastadoras. Pessoas que doaram tudo ficaram sem nada, sem casa, sem dinheiro, famílias foram destruídas pelo sofrimento, e a própria ideia da segunda vinda virou motivo de piada. Foi um rastro profundo de desilusão. Mas a história não acaba aqui. E é agora que a coisa fica ainda mais interessante. Das cinzas desse desapontamento todo, um novo movimento começou a surgir. Como? Basicamente, reinterpretando a própria falha. E esse slide aqui explica a solução que eles encontraram. Foi uma jogada de mestre, de certa forma. Em vez de admitir que a data estava errada, a nova liderança do movimento disse, não, a data estava certa. O que estava errado era a nossa expectativa do que ia acontecer. Foi tipo, a gente não errou a conta, a gente errou o endereço do evento. E essa citação da Ellen White, que virou a grande líder do novo movimento, é fundamental para entender essa virada.
Segundo a fonte, o que ela está dizendo aqui é que Deus não só guiou os cálculos, como ele mesmo, de propósito, escondeu o erro. Ou seja, a falha não foi humana, ela fazia parte do plano de Deus. Bom, e a partir daí, o que aconteceu? A parte final da nossa análise entra no que a fonte descreve como uma série de erros e contradições que vieram na esteira dessa nova fundação. A fonte, então, começa a listar uma série de práticas e crenças que foram adotadas e depois abandonadas. Pensa só, por um tempo, eles acreditaram que a salvação tinha se fechado para o resto do mundo. Tiveram regras específicas de vestuário que depois foram descartadas. Para o autor da fonte, essa sequência de mudanças mostra um padrão de erro e correção, e não de uma revelação divina contínua. E agora, talvez a evidência mais forte que a fonte apresenta. As palavras do próprio William Miller, o homem que começou tudo. Ele mesmo, com todas as letras, confessou o seu erro. Ele rejeitou de cara essas novas teorias que surgiram para tentar explicar a falha de 1844. Então, para ficar bem claro, o cara que deu o pontapé inicial no movimento, o William Miller, não só admitiu que errou a profecia, como ele se opôs à reinterpretação que se tornou a base da nova igreja. A grande ironia, segundo a fonte, é que o adventismo se construiu em cima de uma doutrina que o seu próprio inspirador rejeitou. E com isso a gente encerra a análise. A fonte nos deixa com essa pergunta, que é bem poderosa. Ela resume a tensão central dessa história toda, a jornada de um movimento que nasceu de uma data marcada, sobreviveu ao próprio fracasso redefinindo seu significado e fez tudo isso indo contra a vontade do seu próprio Criador. Fica aí pra gente pensar.